Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo sobre a arte da prospecção. Meu nome é Renato Martinelli, junto com Cláudio Zanutin, estamos juntos nessa para poder levar conhecimento, orientações e boas práticas para você conseguir alavancar suas vendas, para gerar mais receita, mais faturamento, claro, também mais lucratividade, mas principal, conseguir trazer mais negócios para você, para a sua empresa, seja de clientes atuais ou seja de novos clientes que estão no mercado e podem sim comprar produtos e serviços que você já tem ou que pode desenvolver. Nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade a um vídeo anterior que eu falei sobre barreiras da prospecção. Aliás, se você ainda não viu o primeiro vídeo, te convido agora a acessar em algum lugar desse vídeo aqui. Tem um ícone para você clicar e conseguir assistir a parte 1, tá bom? Se você já fez isso, legal, vem com a gente nessa jornada na parte 2. Lembra que eu no vídeo anterior falei sobre uma pesquisa que eu e Zanutin fizemos no ano passado, 2019? Nós entendemos junto com várias pessoas que fizemos essa pesquisa quais eram as principais barreiras ou motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de fazer prospecção. Chegamos a 20 respostas. Então no primeiro vídeo eu tratei das 10 primeiras. Agora eu vou falar das 10 restantes para completar a nossa lista de 20 barreiras. Será que essas barreiras, esses obstáculos também são impedimentos para você avançar? Vamos ver junto aqui como é que está essa lista que eu preparei agora aqui, ó. 11ª barreira, ou a primeira dessa minha lista aqui, dificuldade em agendar visita. Claro que aqui estamos falando de uma situação onde as visitas podem acontecer presencialmente. Esse vídeo aqui está sendo gravado durante um período de pandemia, portanto, a recomendação é ficar em casa. Isso você já sabe, já deve ter ouvido muitas vezes. Agora, o que eu quero destacar aqui é agendar visita pode ser agendar uma reunião por teleconferência ou por videoconferência, agendar um compromisso para apresentar sua empresa e o seu produto ou serviço, enfim, a solução que você quer ofertar para este cliente, seja novo, seja alguém da base, tá bom? Você está com essa dificuldade? Minha sugestão é o seguinte: pensa qual motivo esta pessoa ou esta empresa teria para ter interesse em contato com você. Você vai oferecer algo inovador? A sua solução é relevante, é diferente do que já tem no mercado? Você consegue ter algum atrativo, algo a mais para poder justificar essa visita ou esse contato? Porque pensa o seguinte, vendedores lá das antigas, aqueles mais experientes, usavam o relacionamento só como um pilar para manter as vendas e ter os clientes na sua carteira. Só que uma coisa importante é que eu ouvia muitos desses vendedores assim, não, eu vou lá no cliente só para fazer uma visita, tomar um café e tal. E eu ficava pensando isso mesmo antes de tudo isso que está acontecendo. Eu ficava pensando o seguinte, poxa, olha, se eu fosse o comprador, se eu fosse o cliente, tá bom? E se eu tivesse tempo de tomar café com alguém, eu provavelmente não escolheria um novo fornecedor. Eu faria isso com um amigo ou com uma amiga que faz tempo que eu não falo, ou alguém, talvez da empresa, por exemplo, de um outro setor, que eu preciso ter algum tipo de afinidade, ou eu tenho um real interesse em conhecer mais dessa pessoa, porque a gente pode ter gostos e preferências muito similares. Ou seja, qual o motivo pelo qual o cliente vai agendar essa conversa, essa reunião com você? Então pense nos motivos que levariam essa pessoa a fazer esse contato. Tenha alguma coisa de atrativo, de oferta nessa primeira abordagem, um pitch de vendas. No outro vídeo a gente pode explicar mais no detalhe isso, mas o pitch de vendas é essa abordagem mais vendedora. Então essa dificuldade pode ser também porque você ainda não achou essa abordagem, essa frase que melhor ajusta uma oferta e que gera interesse e desperta a atenção do cliente para parar o que está fazendo e olhar para a agenda e falar assim, ok, beleza, eu vou agendar essa reunião com você, tá bom? Então fica atento aí à sua abordagem, à maneira como você faz essa primeira conversa, esse convite
tente ser atrativo e ter algo a mais. Segundo aspecto aqui, ou 12ª barreira, falta de verba para ações de prospecção. Olha só, já vi muitos vendedores falando assim, puxa, olha, mas a empresa faz campanha de vendas, então para abertura de novos clientes ou indicação, a gente ganha uma remuneração, então isso é muito legal quando existe. Bom, eu também concordo quando há esse tipo de incentivo. Mas quando não tem, não dá para simplesmente ficar acreditando que a prospecção vai virar, vai acontecer por conta de uma resposta do cliente. Não dá para depender só do outro lado. E não dá para depender só da empresa, por exemplo, se ela tiver verba para fazer alguma ação especial. A responsabilidade é sua, vendedor, vendedora, que quer aumentar seus resultados. Então, ainda mais em situações onde há restrições orçamentárias, redução de custo e tudo mais, essas despesas de marketing, de campanhas de vendas, isso dependendo do segmento, dependendo da organização, isso tem sido reduzido bastante. Minha sugestão, não condicione o sucesso da sua prospecção apenas a isso. Terceiro aspecto, prospects desqualificados. O que é isso? Prospect, cliente potencial. Desqualificado, ou seja, não está dentro de um nível de qualidade que você gostaria. Por que a gente está falando desse termo aqui? Bom, basicamente porque quando a gente começa a prospectar, se você não tem um plano, se você não tem uma orientação, o que você começa a fazer? Sair para tudo que é lado aí no mercado e falar assim, ei, quer comprar? Quer comprar? Não, olha, tem uma oferta, tem um não sei o que. E aí você vai tentando assim, ir para todos os lados para ver, olha, se colar, colou, quem comprar, uhul, beleza, yes, né? Tá, mas e aí? Será que você está trazendo um cliente saudável para a base? Juro. Já parou para pensar nisso? Cliente que tem qualidade é aquele cliente que, além do aspecto financeiro, não quero condicionar somente a isso, mas é um cliente, por exemplo, com uma marca conhecida que pode servir como um cartão de visitas para sua empresa. Ou, por exemplo, ele pode agregar valor com o conhecimento dele, com a experiência, para trazer novos aprendizados e fazer a sua empresa crescer também. Então vejo que aqui o ideal é que a gente trace o perfil de cliente que nós gostaríamos de atender, que nós gostaríamos de vender. E a partir disso, começar a orientar a sua prospecção em cima dos clientes que são desejados, que são esses de perfil ideal. Porque se você consegue fechar negócios com esse tipo de cliente, vai ser ainda melhor. Ah, mas é aquele cliente que está com um orçamento apertado, que não valoriza muito o nosso produto ou serviço, que só quer preço. Bom, a pergunta é se esse é um tipo de cliente que você quer se esforçar, colocar tempo e dedicação para atender, ou se de fato ele está aqui num patamar que está abaixo desse perfil ideal, dessa qualidade que você gostaria de atender. Daqui a pouco você pode pensar assim, ô Martinelli, beleza, mas como é que eu faço esse processo? Bom, a primeira coisa aqui que eu recomendo é que você estabeleça critérios de seleção de clientes. Sim, o que eu tô querendo te dizer é que você escolha clientes que você vai prospectar. E aí sim você dedicar energia e potência para você avançar nesse sentido. Então prepare a qualificação dos seus clientes. Assim como os clientes também fazem a qualificação dos seus fornecedores. Medo de rejeição. Olha, eu vou te contar uma coisa. Dificilmente vendedores e vendedoras experientes vão ter esse tipo de medo, de receio. E sabe por quê? Porque a gente acaba se acostumando a tomar muito não. Quantas vezes a gente manda uma proposta comercial, manda uma proposta técnica, faz reunião, faz N reuniões e no final desse percurso a resposta é fechamos com outra empresa ou vamos manter o nosso fornecedor. Isso faz parte, você não vai ganhar todas. É que este conhecimento aqui que a gente quer levar e estar compartilhando com você é para te ajudar a aumentar a sua taxa de conversão. Ou seja, dentre tantas propostas que você enviar, você começar a ter um de acordo e fechar mais propostas do que você já estava acostumado ou acostumada a fazer, ou a ter como resposta. Então, medo de rejeição, eu entendo que não é legal, ou algumas pessoas não gostam de serem criticadas, ou de não conseguir ter resultado rápido em vendas, mas isso é uma questão que a gente precisa trabalhar
não só de competências técnicas, de saber vender, argumentar, superar objeções e também negociar, também competências comportamentais, como inteligência emocional, a gestão das emoções, antifragilidade, tantas outras competências comportamentais que serão importantes aqui, que podem te ajudar a lidar melhor com esse cenário. Se isso ainda permanece, minha sugestão, converse com profissionais da área de vendas e da área comercial que são experientes, para eles te contarem um pouquinho também da sua experiência, dos seus relatos, de como eles também aprenderam a vender melhor e a negociar melhor a partir dos nãos que eles receberam. Pode ter certeza que a gente aprende bastante com isso. Sua empresa é pouco conhecida. E aí, será que esse é um grande problema? Será que por conta disso você não vai conseguir prospectar? Bom, toda empresa que hoje é famosa, em algum momento ela foi desconhecida. Vamos combinar que essa é uma premissa. O segundo aspecto legal para a gente considerar é o seguinte: talvez a sua empresa não tenha uma marca das mais famosas no segmento e que talvez tenha outras grandes empresas que são mais conhecidas que a sua. Ok, mas isso não quer dizer que isso vai ser um bloqueio. Talvez é uma dificuldade extra nesse começo de você apresentar sua marca para esse cliente novo. O cliente que já está na base, ele já te conhece, então eu entendo que isso não seja um problema. Mas se essa outra empresa que ainda não te conhece vai ter um contato inicial, acho que é muito legal o seguinte: aqui você não precisa ter grandes verbas de marketing nem de investimento. Aqui, um argumento bem poderoso, bem vendedor e clientes que têm resultado positivo com a tua empresa, com o teu produto, com os seus serviços, podem servir como uma referência e como um testemunho de que essa solução que você traz dá certo, funciona e deve ser fechado também, ou seja, deve ser aprovado por essa empresa. Ou seja, aqui quando a gente usa clientes e testemunho desses clientes, na verdade a gente está usando uma técnica chamada aprovação social. E aí é muito curioso porque é um aspecto do comportamento humano. As pessoas tendem a seguir aqueles que, numa maioria, se comportam como o que muitos fariam semelhantemente. Então, o que significa isso? Por exemplo, quando uma empresa vende para um formador de opinião, vende para um grande cliente, tá bom? Mesmo que essa empresa seja desconhecida ou tenha essa marca que não seja das mais famosas, mas ela vende para um grande cliente, depois ela fala: o mercado viu, olha, aquele cliente lá comprou de mim. Pronto, isso já ajuda porque você vai juntar a reputação da empresa do seu cliente e da sua empresa, e aí vocês vão somar essa credibilidade para conseguir alavancar negócios, tá bom? Então a dica é utilizar também testemunho de clientes e essas marcas talvez mais conhecidas do que a sua empresa que acreditaram em você. Ansiedade em fechar em vendas. Aqui ó, a pessoa fica com aquele pânico, com aquele negócio, né? Mas eu também confesso que eu tenho um pouco disso, porque sabe quando assim, você manda a proposta por e-mail e daqui a pouco você já vai mentalizando assim: puxa, olha, porque aí se aprovar esse valor, isso já vai bater minha meta, ou eu já vou ficar próximo do meu objetivo, isso vai me gerar uma promoção, ou, sabe? Então, às vezes a cabeça vai lá na frente, né? O pensamento vai muito antes da resposta que esse cliente vai te dar. Então aqui, é natural a gente ter algum tipo de ansiedade na área comercial. Mas ao mesmo tempo, a experiência, a vivência nos mostra que quanto maior a ansiedade, nesse caso aqui, vai ficar um pouco complicado de você lidar com as suas emoções e também pode correr o risco de fazer besteira ao querer, por conta de um fechamento mais rápido, fazer concessões, dar muito desconto, colocar produto extra, enfim, aumentar esse pacote para gerar um resultado rápido, sabe? Então cuidado, segura a emoção aí, resista à tentação de começar a conceder um monte de coisa, porque senão essa ansiedade pode prejudicar o seu negócio ou a lucratividade dele. Vamos para os
finais aqui, tá? Desconhecimento do cliente potencial. Ou seja, eu fiz um mapeamento, levantei quais eram as empresas que poderiam comprar produtos e serviços da minha empresa. E aqui uma dica eu posso olhar para um concorrente do meu cliente e se isso for uma possibilidade e não ferir a ética e a relação do negócio e eu oferecer para um concorrente do meu cliente, ok, beleza. Agora, e se eu não conheço esse concorrente dele? Ou se daqui a pouco eu vejo que tem a empresa Z, B e W que poderiam comprar, mas eu nunca ouvi falar delas. O que eu deveria fazer? Meu amigo, minha amiga, você tem que fazer a lição de casa. Porque bons vendedores se preparam, eles pesquisam. Então, assim, entra no site de cada uma dessas empresas, pesquisa, avalia, entra em sites de pesquisa, por exemplo, e vê assim, notícias relacionadas a essa empresa. Ou revistas e publicações segmentadas daquele mercado, daquele nicho que você quer atender e veja quais são as tendências, quais são as empresas que estão sendo tratadas, faladas ali, para você conhecer minimamente um pouco dessa empresa. Se você chegar cru, ou seja, sem informação ou com pouquíssima informação para uma reunião, esse cliente vai perceber esse despreparo. Então, não conhece a empresa? Pesquisa, estuda, vai atrás de mais informação para você estar muito bem preparado para essa reunião. O cliente fica muito distante da minha fábrica, do meu escritório, fica em outra região, em outro estado, até em outro país. Beleza. Bom, acontece, né? Nem todos os clientes estão ali do lado, dentro do seu quintal. Então, o que você pode fazer? Internet, WhatsApp, videoconferência, teleconferência. Gente, a tecnologia está a serviço também na comunicação. Mas o ideal seria fazer uma visita presencial. Bom, eu também acho. Em vários casos poderia acontecer isso. Mas para citar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, 33% das vendas dessa empresa eram focadas no mercado asiático, particularmente para a China. Outros 40% estavam distribuídos entre Europa e América do Norte, ou seja, Estados Unidos e Canadá. E aí você fala assim, puxa, mas o cliente está longe. E mesmo assim a gente mantinha relacionamento com o cliente. Ligava, mandava e-mail, fazia videoconferência. E aí, aqueles clientes, os mais VIPs, os mais especiais, a gente convidava uma vez por ano para vir para o Brasil e visitar a fábrica, visitar o escritório, enfim, fazer uma semana aí de visita de cliente nas nossas instalações e aqui no Brasil. Então, essa distância física não era um problema. Martinelli, mas eu estou falando de prospecção. Como é que eu vou prospectar e estar distante? Telefone, WhatsApp, Telegram, e-mail, um monte de coisa. Né? Então, o que você pode fazer é melhorar. Outra aqui, distância física do cliente. É um problema na prospecção ou não? Olha só, se a gente considerar que o mercado é muito grande e podem ter empresas ou pessoas, depende da natureza do seu negócio, que você queira ofertar novos negócios para eles, não necessariamente vai estar todo mundo no seu quintal, na sua região, no bairro ou na cidade onde você atua. Eles podem estar muito distantes. E isso não pode ser um impedimento. Tá aí a comunicação e a tecnologia para nos ajudar a fazer essa comunicação sem fronteiras. Então, e-mail, telefone, aplicativos de mensagens, videoconferência e outros recursos podem ajudar a gente a fazer esse contato à distância num primeiro momento ou ao longo da gestão dessa conta. Um exemplo aqui que eu lembrei é que em uma das empresas que eu trabalhei a gente exportava muito e 33% do negócio estava focado em clientes no mercado asiático, particularmente na China. Esses clientes a gente não ia com frequência. Aliás, tinha até no começo um representante, ou seja, nem era uma pessoa da empresa, mas um representante que fazia o contato e o relacionamento com os clientes locais, né, com os clientes chineses. Então a nossa primeira prospecção foi via representante. Mas também, depois que saiu a figura do representante,
a gente tinha uma conversa direta, muitas vezes Brasil-China nessa história. E aí, vendo aqui uma possibilidade, você pode e deve usar indicação e ferramentas de comunicação para falar com esses novos clientes. Quando for necessário, e aí, verba permitindo e outros recursos, você vai fazer a visita presencial. Ou uma coisa que pode acontecer, ainda inspirado nos meus amigos chineses, do exemplo que eu passei aqui, a gente convidava os principais clientes, não todos, mas os principais clientes lá da China e trazia para o Brasil uma vez por ano. Apenas uma vez por ano a gente tinha essa relação direta, assim, presencial. Então, parece pouco? Bom, mas mesmo assim trazer algumas pessoas da China ou a gente ir para lá custa dinheiro. Agora, se a distância física parecia ser um problema, a gente achou maneiras de conseguir atender esse mercado tão importante. Então, distância física é só um aspecto, mas que não deve ser um problema nem uma barreira para você prospectar. Por último, não menos importante, não sabe por onde começar. Bom, essa barreira surgiu quando a gente foi fazer o levantamento e a pesquisa com muita gente, e essa foi uma das respostas. Eu espero que ao longo de todo esse vídeo e do vídeo anterior, da parte 1, você tenha visto várias ideias, várias recomendações que podem te inspirar a começar a sua prospecção. Agora, se ainda assim, ao final desse vídeo, você tiver com essa sensação, não sabe por onde começar, minha recomendação, assista de novo a parte 1 das barreiras à prospecção. Assista novamente esse vídeo. Registre tudo aquilo que você achar importante, interessante e válido para a sua realidade, para o seu cenário de negócios e comece a montar um plano. Estruturando esse plano e, mais do que isso, colocando o plano em prática, porque senão fica muita iniciativa e pouca acabativa. Tem que ter equilíbrio. Então, faça o plano e coloque o plano em prática e aí você vai colher os primeiros resultados. A partir disso, você vai se animar mais, eu tenho certeza absoluta, porque fazendo um bom trabalho em prospecção, o resultado vem. E aí, quando isso acontece, ainda dá mais ânimo, mais estímulo para a gente continuar nessa pegada e nessa jornada de buscar novos negócios. E esse é o meu desejo para você, tenho certeza também que é do meu amigo e querido Cláudio Zanutin, para que você tenha mais sucesso na prospecção, vença essas barreiras, quebre esses obstáculos aí e avança para você conseguir mais resultados. Então vai para cima, foco no resultado e busca muito retorno nessa prospecção, que tem mais gente torcendo para tudo isso dar certo. Até a próxima!